Sai daqui, velho nojento! Não me encosta! Você não passa de um miserável! Não encoste em mim, velho nojento. A voz de Patrícia Drummond ecoou pelo saguão do Hotel Copacabana Palace como um tiro. 86 pessoas viraram a cabeça ao mesmo tempo para ver a CEO da Drummond Construções arrancando um casaco surrado das mãos trêmulas de um senhor de 68 anos que só estava tentando ajudar. 5 horas depois, aquela empresária bilionária perderia tudo. Seu império de 14 construtoras, seus 7 milhões de seguidores no Instagram, a reputação que levou 22 anos para construir. Tudo desmoronaria como um prédio com fundação podre. Mas isso só aconteceu por causa do que ninguém sabia sobre aquele casaco velho que ela acabava de rejeitar com nojo. E o que aquele idoso guardava no bolsillo interno mudaria a vida de todos os presentes naquela noite de quinta-feira no Rio de Janeiro. Mas para entender como um simples casaco detonou o colapso de um império, a gente precisa voltar 12 horas antes, para aquela manhã de outubro quando tudo começou a rachar sem ninguém perceber. Eram 7h15 da manhã, quando Antônio Ferreira caminhou pela Avenida Atlântica carregando uma sacola de pano com seu lanche. O sol mal tinha nascido sobre o Pão de Açúcar, pintando o mar de Copacabana com aqueles tons dourados que só quem acorda cedo conhece de verdade. Ele vestia uma calça jeans desbotada, uma camisa xadrez que já foi verde, mas agora era mais um cinza apagado. E aquele chapéu de palha que usava fazia tanto tempo que a aba esquerda estava começando a se desfiar. Antônio era o tipo de cara que as pessoas veem, mas não olham de verdade. Sabe aquele senhor que faz parte da paisagem, como os ambulantes da praia ou os músicos de rua na Lapa? Trabalhava como zelador no Copacabana Palace havia 16 anos. Nada muito importante, nada que chamasse atenção. Trocava lâmpadas queimadas, consertava torneiras pingando, pintava paredes descascadas, carregava malas pesadas que os funcionários mais jovens não queriam carregar. Era o homem invisível. Aquele que todo mundo pede quando precisa de alguma coisa arrumada, mas cujo nome ninguém lembra depois. E para Antônio, ser invisível era mais fácil do que explicar quem ele tinha sido antes. Porque o que nenhum dos 312 funcionários do Copacabana sabia, o que nem mesmo a gerente geral imaginava, é que Antônio Ferreira não sempre foi o velho que desentope privada. Houve um tempo, faz muito tempo, quando esse mesmo homem construiu algo que mudou o Rio de Janeiro para sempre. Mas isso era passado. Passado enterrado, esquecido, trancado naquele lugar onde a gente guarda as coisas que doem demais para olhar de frente. Naquela manhã, enquanto empurrava seu carrinho de ferramentas pelo corredor do 7º andar, Antônio ouviu um barulho que fez ele parar no meio do caminho. Vozes. Muitas vozes. Vinham da suíte presidencial. Não era normal ter tanta agitação às 7h30 da manhã. Ele se aproximou com curiosidade, não porque queria se meter, mas porque em 16 anos tinha aprendido que quando tem muito barulho nos andares executivos, geralmente significa problema. E problemas, eventualmente, chegavam na manutenção. Antônio, me traz um café. Agora. A voz de Patrícia Drummond atravessou a porta entreaberta feito uma chicotada. Antônio deu uma espiadinha. A suíte estava lotada. Tinha pelo menos 20 pessoas ali. Cinegrafistas, assistentes com tablets, maquiadores, um cara com um microfone gigante, 3 mulheres ajustando luzes. No centro de todo aquele caos estava ela, Patrícia Drummond, 39 anos. CEO da Drummond Construções, o maior grupo de construção civil do Brasil, dona de 14 empresas espalhadas de Manaus até Porto Alegre. Mas mais do que isso, Patrícia era uma influenciadora digital com 3,7 milhões de seguidores. Toda semana, ela postava vídeos mostrando sua vida de empresária de sucesso, suas viagens de jatinho particular, suas reuniões com governadores e celebridades, seus jantares em restaurantes onde o prato mais barato custava o que Antônio ganhava em um mês inteiro.
Era linda, ambiciosa e completamente implacável. Tinha herdado a primeira construtora do avô 22 anos atrás, quando tinha só 17, e transformou aquilo num império avaliado em 2,4 bilhões de reais. Patrícia não tolerava incompetência, não aceitava desculpas e definitivamente não tinha tempo para sentimentalismo. Antônio viu ela olhando para o celular com aquela cara de impaciência que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Hoje estavam gravando um dos famosos vídeos dela para o Instagram. O tema era liderança feminina na construção civil. Irônico, pensou Antônio, considerando o que estava prestes a acontecer. Me passa o roteiro de novo, ordenou Patrícia para uma das assistentes, uma menina de 26 anos chamada Júlia, que vivia parecendo que ia chorar a qualquer momento. Júlia leu do tablet com voz nervosa. Num país onde 97% dos cargos de liderança na construção são ocupados por homens, eu quebrei o teto de vidro com... Patrícia levantou a mão interrompendo. Isso tá fraco demais. Troca quebrei por estilhacei. Mulheres fortes não quebram barreiras, elas estilhaçam. Júlia anotou rapidinho, enquanto Patrícia continuava checando a maquiagem num espelho de mão que provavelmente custava mais que o salário mensal de Antônio. Ele ia dar meia volta e ir embora, mas aí escutou outra voz, uma voz masculina. Patrícia, a gente precisa conversar sobre o problema. Era Fernando Castelo, o diretor financeiro da Drummond Construções. Um homem de 57 anos, com o rosto marcado por noites em claro. Agora não, Fernando, respondeu Patrícia sem nem olhar para ele. Tô no meio de uma gravação. É sobre o projeto da Barra, insistiu Fernando, a voz carregada de algo que soava como desespero. Os investidores americanos estão pedindo... Eu disse que agora não. A voz de Patrícia era gelo puro. Fernando fechou a boca, mas Antônio viu alguma coisa nos olhos dele. Medo. Medo de verdade. Antônio já tinha visto aquela expressão antes, muitos anos atrás, no rosto de homens que sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não conseguiam impedir. Ele se afastou do lugar empurrando o carrinho, mas algo daquela conversa ficou rondando na cabeça dele, feito um mosquito que não deixa você dormir. Investidores americanos, problemas. Em 16 anos trabalhando ali, Antônio tinha aprendido a ler nas entrelinhas. Sabia quando um hotel estava com problema financeiro. Você via em coisas pequenas, pedidos de material que atrasavam. Reuniões urgentes com portas fechadas, gerentes com cara de poucos amigos. E nas últimas 4 semanas, ele tinha visto todos esses sinais. Mas não era problema dele. Ele só consertava coisas quebradas, não impérios financeiros. Às 11 da manhã, Antônio estava no subsolo do hotel, organizando ferramentas, quando recebeu uma chamada pelo rádio. Ferreira, preciso que você suba para o lobby principal. Tem um problema com o sistema de ventilação. Quando chegou no lobby, se deparou com uma cena estranha. Tinha pelo menos 40 pessoas reunidas perto da entrada. Alguns funcionários do hotel, alguns hóspedes, todos olhando para a porta principal. "O que está acontecendo?" perguntou Antônio para um dos porteiros, um garoto novo chamado Douglas. "Tem um cara lá fora", sussurrou Douglas. "Já deve fazer umas 3 horas que ele está parado na porta. Não entra, não vai embora. Só fica ali parado olhando para o prédio." Antônio se aproximou das portas de vidro e olhou para fora. De fato, tinha um homem na calçada. Devia ter uns 72 anos. Vestia um terno que um dia foi elegante, mas agora estava amassado e gasto, e segurava uma pasta marrom naquelas mãos trêmulas. Mas o que mais chamou a atenção de Antônio foi a expressão dele. Não era a cara de turista perdido, nem de vendedor ambulante. Era a expressão de alguém tentando juntar coragem para fazer uma coisa que apavorava ele. Antônio conhecia aquela expressão. Tinha visto no próprio espelho 16 anos atrás. "Alguém perguntou se ele precisa de ajuda?" perguntou Antônio. Douglas deu de ombros. "O gerente falou que se não é hóspede, a gente não deve incomodar."
Se não entra, é porque não tem grana para ficar aqui. Antônio sentiu algo se mexer no peito. Um desconforto antigo. Ia falar alguma coisa, mas naquele momento Patrícia Drummond entrou no lobby feito um furacão, a equipe de filmagem seguindo ela como uma procissão real. "Preciso desse lugar limpo em 5 minutos", anunciou. "Vamos gravar takes do lobby e não quero gente da manutenção estragando o enquadramento." Os olhos dela pousaram brevemente em Antônio. "Principalmente você, senhor. Vai fazer alguma coisa útil em outro lugar." Antônio acenou com a cabeça, acostumado com o tom. Pegou a caixa de ferramentas e foi em direção aos elevadores. Mas antes de entrar, olhou uma última vez para a porta. O homem do terno amassado continuava lá, encarando o prédio como se fosse um monumento de algo que ele perdeu há muito tempo. E naquele momento, Antônio sentiu uma coisa que não sentia havia anos. Reconhecimento. Não conhecia aquele homem. Nunca tinha visto ele antes. Mas de algum jeito, em algum nível profundo e inexplicável, entendia exatamente o que aquele desconhecido estava sentindo. A sensação de estar parado na frente de algo que um dia foi seu e agora pertence a outra pessoa. A sensação de ser invisível diante do próprio legado. As próximas horas passaram numa rotina mecânica. Antônio consertou um chuveiro no 5º andar, trocou 5 lâmpadas na área da piscina, ajustou uma janela que não fechava direito no restaurante. Às 4h40 da tarde, estava fazendo um intervalo na salinha de funcionários, comendo um pão com mortadela que tinha trazido de casa, quando ouviu o alvoroço. Gritos vinham do lobby. Antônio largou a comida e subiu as escadas correndo. Quando chegou no lobby, viu uma cena que parecia saída de um pesadelo. Patrícia Drummond estava no centro, cercada por pelo menos 50 pessoas. Funcionários, hóspedes, a equipe de filmagem, todos com os celulares gravando. E na frente dela estava o homem do terno amassado. Só que agora ele não estava mais do lado de fora, tinha entrado. E nas mãos dele não tinha só a pasta marrom. Tinha outra coisa. Documentos. Muitos documentos. E ele estava falando. A voz tremia, mas era clara. Esse hotel foi construído com dinheiro roubado. Dinheiro que tiraram de 53 famílias brasileiras, incluindo a minha. Eu tenho as provas bem aqui. Contratos falsificados, transferências bancárias, depoimentos registrados em cartório. O silêncio que veio depois foi absoluto. Patrícia olhava para ele com uma expressão que Antônio não conseguia decifrar. Não era medo, não era surpresa, era algo pior. Era raiva contida misturada com desprezo. "Segurança", chamou Patrícia com voz gelada. "Tirem esse louco do meu hotel." Mas antes que os 2 seguranças pudessem se mexer, o homem deu um passo para frente. Não tremia mais. Tinha algo diferente nele agora. Determinação. "A senhora sabe quem eu sou", disse olhando direto nos olhos de Patrícia. "Seu avô sabia quem eu sou. E se não me escutar agora, em 24 horas o país inteiro vai saber a verdade sobre como a família Drummond construiu esse império." Patrícia soltou uma risada sem humor. "Verdade? A única verdade aqui é que você é um fracassado que não aceita que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Agora cai fora antes que eu chame a polícia." O homem olhou para ela por um longo momento. Depois, devagar, começou a tirar os documentos da pasta. Antônio viu páginas e páginas, contratos, fotos, extratos bancários. E então viu outra coisa. O homem tirou uma fotografia velha, desbotada. Segurou ela no alto para todo mundo poder ver. Era uma foto de uma construção. Um prédio pela metade. E na frente do prédio tinha 3 homens. Antônio apertou os olhos tentando ver melhor. Um dos homens na foto era claramente mais velho que Patrícia, mas tinha os mesmos olhos dela. O avô, provavelmente. O segundo homem era o que estava ali parado com a pasta, só que mais novo, com cabelo preto e um sorriso confiante. E o terceiro... O coração de Antônio parou.
O terceiro homem na foto tinha 39 anos quando ela foi tirada. Usava um chapéu de palha, tinha uma camisa xadrez e segurava plantas arquitetônicas nas mãos. Antônio derrubou a caixa de ferramentas. O estrondo fez várias pessoas virarem para olhar para ele, mas ele não percebeu. Estava olhando para aquela foto como se fosse um fantasma materializado, porque reconhecia aquele terceiro homem. Reconhecia porque 29 anos atrás, quando aquela foto foi tirada, aquele homem era ele. Esse hotel, disse o homem do terno amassado, a voz agora firme e clara, foi projetado e construído pelo arquiteto Antônio Ferreira. Ele colocou cada tijolo, cada janela, cada detalhe. Era o projeto da vida dele. E o avô dessa mulher roubou tudo, absolutamente tudo. E o que ninguém nesse lobby sabe é que Antônio Ferreira está bem aqui, a 5 metros de distância, escondido debaixo de um uniforme de zelador, trabalhando no prédio que ele mesmo construiu. 86 pares de olhos se viraram para Antônio. Patrícia Drummond, pela primeira vez no dia inteiro, ficou completamente imóvel. E Antônio Ferreira, o homem invisível, sentiu o mundo inteiro olhando de verdade para ele pela primeira vez em 16 anos. Mas antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, as portas do lobby se abriram. E entrou um grupo de homens de terno escuro. Um deles mostrou uma identificação: Ministério Público Federal. Mas isso, o que esses homens traziam e como aquela pasta marrom se conectava com o casaco que Antônio tinha pendurado no armário, era algo que ninguém ia descobrir até cair a noite. E quando isso acontecesse, o mundo de Patrícia Drummond já estaria completamente destruído. Antes de eu te contar o que aconteceu quando ela rejeitou aquele casaco, se inscreve no canal porque essa história só fica mais absurda. Sério, você não vai acreditar no que vem agora. Voltando. Os homens do Ministério Público se identificaram e pediram para falar com Patrícia em particular. Ela, mantendo aquela postura que tinha aperfeiçoado em 22 anos de CEO, guiou eles para uma sala de reuniões com passos firmes e cabeça erguida. Mas Antônio viu uma coisa que talvez ninguém mais tenha notado. As mãos dela tremiam levemente. O lobby ficou num silêncio desconfortável. O homem do terno amassado continuava lá parado, segurando aqueles documentos como se fossem sagrados, e todas as pessoas presentes olhavam para Antônio como se tivessem acabado de descobrir que o fantasma de alguém importante estava limpando os banheiros delas há 16 anos. Douglas, o porteiro jovem, foi o primeiro a se aproximar. Seu Antônio, sussurrou, é verdade. O senhor construiu esse hotel? Antônio não respondeu. Não conseguia. Depois de 16 anos de silêncio, as palavras tinham esquecido como sair. Em vez disso, simplesmente pegou a caixa de ferramentas do chão, onde tinha deixado cair, e começou a caminhar em direção aos elevadores. Espera. A voz do homem do terno amassado o parou. Antônio, a gente precisa conversar. Antônio se virou devagar. Agora que estava mais perto, dava para ver os detalhes daquele rosto. As rugas fundas ao redor dos olhos. A mandíbula tensa. A forma como segurava aqueles documentos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quem é você? Perguntou Antônio, a voz saindo rouca por falta de uso em conversas importantes. Meu nome é Roberto Tavares, respondeu o homem. Fui seu sócio investidor em 1996. Coloquei R$870 mil nesse projeto e nunca vi um centavo de volta. A memória atingiu Antônio como uma onda. Roberto Tavares. É claro, um empresário do ramo têxtil de São Paulo que tinha acreditado na visão dele, que tinha assinado os cheques quando todos os outros bancos tinham dito não, que tinha confiado. Por que agora? Perguntou Antônio. Por que depois de 29 anos você aparece hoje?
Roberto olhou ao redor do lobby, para todas aquelas pessoas gravando com os celulares, para as câmeras da equipe de Patrícia que continuavam rodando porque ninguém tinha mandado elas pararem. Porque 4 semanas atrás eu descobri uma coisa. Roberto abriu a pasta marrom e tirou um documento novo, um que não tinha mostrado antes. É um contrato, assinado há 3 meses. Patrícia Drummond está vendendo esse hotel para um fundo americano por 47 milhões de reais. E na descrição da propriedade, nos documentos legais, ainda consta o nome do avô dela como arquiteto e construtor original. Antônio sentiu algo quente subir pela garganta. Não era raiva, era algo pior. Era o peso de 29 anos de injustiça se materializando de uma vez. Ela vai vender o prédio que eu projetei com o nome do avô dela nos papéis e vai embolsar 47 milhões, disse Antônio. Não era uma pergunta, era uma constatação. Roberto acenou que sim. Por isso vim hoje. Porque se a gente não fizer nada agora, em 72 horas a venda fecha e a verdade fica enterrada para sempre. Mas então aconteceu uma coisa que Antônio não esperava. Uma voz feminina, jovem, nervosa. Com licença, senhores. Era Júlia, a assistente de Patrícia, a menina de 26 anos que sempre parecia prestes a chorar. Ela se aproximou com passos vacilantes, olhando constantemente para a sala de reuniões onde Patrícia estava com o Ministério Público. Eu ouvi tudo, disse Júlia, a voz mal passando de um sussurro. E tem uma coisa a mais que vocês precisam saber. Júlia tirou o celular com mãos trêmulas. Na tela tinha um arquivo, um vídeo. É de 3 semanas atrás, explicou. Eu estava organizando os arquivos pessoais da dona Patrícia para o servidor novo. Achei isso numa pasta escondida. Ela nunca soube que eu vi. Apertou play. A tela mostrava Patrícia no escritório particular dela. Mas não era a Patrícia impecável das redes sociais. Essa Patrícia tinha o cabelo bagunçado, sem maquiagem e estava chorando. Estava falando ao telefone. Meu avô me deixou uma bomba relógio, dizia entre soluços. Tudo foi sustentado com mentiras. Os projetos da Barra e de Manaus têm dívidas que eu não consigo pagar. Os americanos são minha única saída. Se eu não vender o Copacabana, tudo desmorona. As 14 empresas, as propriedades, tudo. E então ela disse algo que fez Antônio congelar. O pior é que eu sei a verdade. Achei os documentos reais no cofre do meu avô. Antônio Ferreira era o dono legítimo. E nós destruímos a vida dele. Meu Deus, nós acabamos com a vida de um homem inocente. O vídeo terminou. O silêncio no lobby era tão denso que dava para ouvir o zumbido das luzes de LED. Ela sabe, sussurrou Roberto. Esse tempo todo, ela soube. Júlia guardou o celular rapidinho quando as portas da sala de reuniões se abriram. Patrícia saiu seguida pelos homens do Ministério Público. O rosto dela era uma máscara de calma profissional, mas os olhos eram de alguém que acabou de receber uma notícia devastadora. A investigação vai continuar, disse um dos procuradores em voz alta para todo mundo ouvir. Por enquanto, todas as transações relacionadas às propriedades da Drummond Construções estão congeladas até que a gente verifique a legitimidade dos títulos de propriedade. Patrícia não disse nada. Simplesmente caminhou até o centro do lobby, até onde Antônio continuava parado, e pela primeira vez no dia inteiro realmente olhou para ele. Não como para o zelador, como para a pessoa que ele era. Durante 7 segundos completos, nada aconteceu. Só aqueles dois se encarando. A mulher que tinha herdado um império construído sobre mentiras e o homem cujo sonho tinha sido roubado. E então Patrícia fez uma coisa completamente inesperada. Ela desmoronou. Não no sentido dramático de gritar ou chorar, mas no sentido de que toda aquela armadura de perfeição simplesmente desintegrou. Os ombros dela caíram, o rosto se enrugou. E quando falou, a voz era pequena, quase infantil. Eu tinha 4 anos quando meu avô construiu esse hotel.
Ela olhou ao redor do lobby, para as colunas de mármore, para os lustres de cristal, para cada detalhe que Antônio tinha projetado. Cresci correndo por esses corredores. Esse lugar era minha casa. Meu avô me dizia que ele tinha construído tudo isso com as próprias mãos, que era nosso legado familiar. Fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Eu tinha 31 anos quando ele morreu. E entre os documentos particulares dele, encontrei a verdade. Contratos falsos, transferências bancárias para contas fantasmas e seu nome, Sr. Ferreira. Seu nome aparecia em todos os documentos originais como o arquiteto e proprietário legítimo do projeto. E você não disse nada? A voz de Roberto era puro veneno. Durante 8 anos você soube a verdade e não fez nada? Patrícia olhou para ele com olhos brilhantes. O que eu devia ter feito? Destruir o império que meu avô construiu? Admitir publicamente que tudo era mentira? Deixar 312 funcionários sem emprego? Eu tentei compensar. Contratei o Sr. Ferreira aqui, dei um trabalho para ele quando precisava. Antônio sentiu algo explodir no peito. Me deu um trabalho? A voz dele saiu mais alta do que tinha planejado. Você me deu um trabalho limpando o banheiro no prédio que eu projetei e eu devia te agradecer por isso? As pessoas ao redor reagiram. Alguns murmuraram, outros balançaram a cabeça. Os celulares continuavam gravando cada segundo. Não é isso. Patrícia estava perdendo a compostura completamente. Eu pensei que você preferiria ter alguma coisa, alguma conexão com esse lugar. Eu não sabia como consertar as coisas sem destruir tudo. Você é igualzinha ao seu avô, disse Antônio, e cada palavra era uma sentença. Ele roubou meu trabalho e me deixou na miséria. Você sabe a verdade e escolhe seu conforto no lugar da justiça. A diferença é que ele não precisou viver com a culpa. Você sim. Patrícia limpou as lágrimas com raiva. Você não entende. Meu avô deixou dívidas enormes. As construtoras estão hipotecadas. Se isso vier à tona, não sou só eu que perco. Perdem 312 famílias que dependem desses empregos. Perdem os fornecedores. Perdem os... Então, admite a verdade publicamente. Interrompeu Roberto. Devolve o que é dele. Faz um acordo. Patrícia soltou uma risada amarga. Com que dinheiro? Você acha que eu tenho 47 milhões guardados embaixo do colchão? Tudo está investido, hipotecado, comprometido. Se eu cancelar a venda para os americanos, tudo desmorona. E naquele momento, enquanto essas palavras flutuavam no ar pesado do lobby, algo mudou na atmosfera. Antônio sentiu uma corrente fria. Olhou para a entrada principal e viu um homem entrando, americano, uns 55 anos, terno impecável cinza chumbo, pasta de couro italiano, e atrás dele 4 homens mais, todos com a mesma expressão de negócios sérios. Senhora Drummond, disse o homem num português perfeito, mas com sotaque carregado. Sou Richard Hoffman, representante do Horizon Capital Fund. Viemos para a reunião final de amanhã, mas recebemos uma ligação preocupante sobre complicações legais. Patrícia ficou pálida. Sr. Hoffman, eu posso explicar. Hoffman levantou a mão educadamente. Não é necessário. Já fomos informados pelos nossos advogados. Abriu a pasta e tirou um documento. Esse é o contrato de compra e venda. Como pode ver na cláusula 11. 2. Qualquer disputa legal sobre a titularidade da propriedade invalida automaticamente o acordo. Fez uma pausa, os olhos percorrendo o lobby cheio de gente gravando. E parece que essa disputa é bem... pública. Rasgou o contrato em 2, com um sorriso educado, mas frio. A Horizon Capital se retira dessa transação. Desejamos sorte resolvendo seus problemas internos. Virou e saiu, os assistentes seguindo ele como sombras silenciosas. Patrícia ficou ali parada, segurando mentalmente os pedaços da última salvação dela.
Antônio viu a cor drenar completamente do rosto dela. Viu o momento exato em que ela entendeu que tudo, absolutamente tudo, tinha acabado. Não, sussurrou Patrícia. Não, não, não. Pegou o celular com mãos frenéticas e começou a discar. Sr. Hoffman, por favor, a gente pode negociar outros termos. Mas do outro lado já tinham desligado. Ela tentou de novo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada ligação ia direto para a caixa postal. Júlia se aproximou timidamente. Dona Patrícia, o banco acabou de mandar um e-mail. Como a venda não se concretizou, estão executando a hipoteca do projeto de Manaus. A senhora tem 96 horas para pagar os 8,3 milhões pendentes ou... Patrícia deixou o celular cair, estilhaçou contra o piso de mármore. Aquele mesmo piso de mármore Carrara que Antônio tinha escolhido pessoalmente 29 anos atrás, porque refletia a luz de um jeito que fazia o lobby parecer maior, mais acolhedor, mais humano. E agora, aquele piso refletia a imagem de uma mulher destruída. O lobby estava em completo silêncio, exceto pelo som de Patrícia respirando com dificuldade. E então, naquele silêncio, aconteceu uma coisa estranha. O ar-condicionado desligou. As luzes piscaram. E pelos dutos de ventilação começou a descer uma corrente de ar gelado. Antônio sentiu primeiro. Aquele frio que não era normal. Aquele frio que vinha quando o sistema de climatização falhava de um jeito muito específico. Levantou o olhar para as grades do teto e então soube. O painel de controle. O sistema estava funcionando havia 16 anos com o mesmo painel que ele tinha instalado. E esse painel tinha uma falha de design que só ele conhecia. Quando a temperatura externa caía abaixo de 21 graus e o sistema tentava compensar, sobrecarregava. E no Rio, em outubro, depois de uma tarde de temporal, a temperatura noturna podia cair exatamente para essa marca. Antônio olhou para o relógio. 7h20 da noite. A temperatura externa devia estar em 20 graus. Tinham no máximo 12 minutos antes do sistema inteiro apagar, e com ele as luzes de emergência e as fechaduras eletrônicas. E todo o resto. Senhoria, Drummond, disse Antônio, a voz cortando o silêncio. Patrícia olhou para ele com olhos vidrados. Seu sistema de climatização está prestes a colapsar. Patrícia piscou, confusa. O quê? Em 10 minutos, esse hotel inteiro vai ficar sem energia. Preciso ir à casa de máquinas agora e fazer um bypass manual no painel de controle. Ou todos vamos passar as próximas 5 horas no escuro. Por um momento, pareceu que Patrícia não tinha processado as palavras. Mas então a realidade bateu nela, um apagão total, com 86 pessoas presas no lobby, com o Ministério Público, com toda essa gente gravando, com a reputação dela já em frangalhos e agora literalmente no escuro. Faça o que tem que fazer, sussurrou. Antônio acenou e começou a caminhar para os elevadores de serviço, mas então parou. Tirou o paletó que usava por cima do uniforme. Era um paletó velho, gasto, com o forro interno meio solto, mas era o único casaco que tinha. A temperatura da casa de máquinas vai ser brutal, disse olhando para Patrícia. Pelo menos 6 graus, e eu não sou tão novo quanto antes. Sem dizer mais nada, deixou o paletó numa cadeira e desapareceu pelo corredor de serviço. Júlia olhou para o paletó abandonado e algo na expressão dela mudou. Dona Patrícia, começou, mas Patrícia a interrompeu. Agora não, Júlia, agora não. Mas Júlia não parou. Esse paletó. A senhora sabe o que tem no bolso de dentro? Patrícia olhou para ela com irritação. Como vou saber o que esse homem tem nos bolsos? Júlia caminhou até o paletó, enfiou a mão com cuidado no bolso interno e tirou algo. Um envelope, amarelado, lacrado, com uma data escrita à mão. 14 de abril de 1999. E um nome. Para Patrícia Drummond, quando tiver idade suficiente para entender. A letra era do avô dela. Patrícia sentiu o mundo inclinar.
O quê? Júlia entregou o envelope com mãos trêmulas. Seu Antônio tem carregado isso por 16 anos. Esperando. E naquele momento, enquanto Patrícia segurava aquele envelope que o avô dela tinha escrito 25 anos atrás, as luzes do hotel começaram a piscar. O sistema colapsando, exatamente como Antônio tinha previsto, e em algum lugar, 3 andares abaixo do térreo, um senhor de 68 anos estava prestes a salvar um prédio que tinham roubado dele. Enquanto a mulher que se beneficiou do roubo descobria que talvez, só talvez, a história fosse muito mais complicada do que todos pensavam. Comenta aí de onde você está assistindo essa história. E me diz uma coisa, se você estivesse no lugar do Antônio nesse momento, salvaria esse hotel? Ajudaria a mulher que se beneficiou do roubo da sua vida? Ou deixaria tudo desmoronar? Fala nos comentários, porque essa decisão que ele tomou na Casa de Máquinas mudou absolutamente tudo. Antônio Ferreira desceu as escadas até o subsolo do hotel como se descesse para o próprio passado. Cada degrau era uma lembrança. O dia que desenhou a primeira planta. A tarde que acreditou na palavra de um homem. A noite que perdeu tudo. E agora, 29 anos depois, descia para salvar o prédio que tinham roubado dele. Porque às vezes a dignidade não está na vingança, mas em fazer o certo mesmo quando ninguém te pede. A Casa de Máquinas estava congelante, exatamente 6 graus como tinha previsto. As mãos dele, enrugadas e manchadas por 16 anos de trabalho braçal, se moviam sobre o painel de controle com uma memória que o tempo não tinha conseguido apagar. Bypass do circuito principal. Redirecionar energia do sistema reserva. Cada movimento era preciso, automático, perfeito. Porque esse prédio era dele. Sempre tinha sido. Não no papel, talvez. Mas em cada parafuso, cada cabo, cada decisão de design que ninguém mais entendia. Enquanto trabalhava, escutou passos descendo as escadas. Lentos, hesitantes. Não precisou virar para saber quem era. Patrícia apareceu na entrada da Casa de Máquinas, tremendo. Não pelo frio, embora o frio fosse brutal. Tremia porque nas mãos segurava o envelope amarelado que Antônio tinha carregado durante 16 anos. Um envelope que pesava mais que todos os segredos do mundo. Eu não abri, disse ela, a voz quebrando. Está lacrado, mas tem uma coisa escrita no verso que eu não tinha visto. Antônio fechou o painel de controle. O sistema estava estabilizado. As luzes do hotel iam continuar acesas. Limpou as mãos num pano e finalmente olhou para ela. Patrícia mostrou o verso do envelope. Com letra trêmula, o avô tinha escrito: para Patrícia, quando tiver idade suficiente para entender. Entregar ao Antônio Ferreira antes de ler. Ele vai saber quando é a hora. Confio no julgamento dele mais que no meu. As palavras flutuaram no ar gelado como fantasmas. Por quê? Sussurrou Patrícia. Porque meu avô confiaria no Senhor mais do que em si mesmo? Porque seu avô sabia que ele era covarde, respondeu Antônio sem dureza, só com a verdade, e sabia que eu não era. Abre. Com mãos trêmulas, Patrícia rompeu o lacre que tinha ficado intacto durante 25 anos. 4 páginas, letra manuscrita. Começou a ler em voz alta, e cada palavra era um martelo demolindo tudo que os dois acreditavam saber. Patrícia, se está lendo isso, eu já não estou mais aqui. E rezo para que o Antônio esteja com você, porque precisa ouvir isso de alguém que vai te falar a verdade quando eu já não puder mentir mais. A voz de Patrícia tremia, mas continuou. Em 1996, Antônio Ferreira projetou esse hotel. Era brilhante. Eu era um homem com dinheiro, mas sem escrúpulos. Propus um acordo. Eu colocava 3,2 milhões. O hotel ficava no meu nome por 5 anos. Depois, 55% passava para ele. Tínhamos contrato particular, registrado em cartório. Legal. Mas quando chegou a hora de transferir, eu dei para trás. Ofereci dinheiro para ele ir embora quieto.
Ele recusou. Contratou advogados. E eu usei meus contatos para destruir ele. Falsifiquei documentos. Arruinei o nome dele. Em 8 meses, Antônio Ferreira passou de gênio a pária. A esposa dele foi embora. Perdeu a casa, a vida, e foi culpa minha. O silêncio na casa de máquinas era tão profundo que dava para ouvir o gotejamento distante de um cano. Patrícia respirou fundo, as lágrimas já descendo livremente pelo rosto. Mas tem uma coisa que nem ele sabe. No dia antes de morrer, mudei meu testamento. 55% do Copacabana Palace pertencem legalmente a Antônio Ferreira. Os documentos reais estão no Banco do Brasil, Agência Copacabana, cofre 78413. Senha. Sua data de nascimento, Patrícia, entrega para ele. E diz que passei 25 anos sendo ladrão. Mas no fim, pelo menos tentei morrer sendo honesto. A carta terminava com uma linha final. Antônio, me perdoa e ensina para minha neta o que eu nunca consegui aprender. Que dinheiro constrói prédios, mas integridade constrói legados. Antônio ficou imóvel. 29 anos. 29 anos acreditando que tinha perdido tudo por pura maldade. E acontece que aquele homem, aquele ladrão, tinha tentado consertar, tarde, covardemente, do túmulo, mas tinha tentado. Eu não sabia, Patrícia soluçava. Juro que não sabia nada disso. Os documentos que encontrei não incluíam o testamento novo. Eu te dei um emprego de limpeza para você, o dono de 55% do hotel. Meu Deus, que tipo de pessoa eu sou? Antônio se aproximou dela. Pela primeira vez em 16 anos, realmente a viu. Não como a CEO arrogante, não como a filha do ladrão, mas como o que era, uma mulher de 39 anos carregando os pecados de um avô morto sem saber como limpar as mãos. É o tipo de pessoa que pode escolher o que fazer agora, disse Antônio suavemente. Seu avô escolheu roubar e depois se arrepender quando já era tarde. Você pode escolher diferente, pode escolher fazer o certo enquanto ainda tem tempo. E você? Perguntou Patrícia, a voz mal passando de um sussurro. Me perdoa? Antônio olhou ao redor da casa de máquinas, os canos que tinha instalado, os cabos que tinha puxado, o sistema que acabava de salvar. Passei 16 anos nesse porão, disse devagar, limpando os pisos de um prédio que devia ser meu. Podia ter ido embora, podia ter deixado tudo desmoronar, mas cada dia escolhia voltar. Sabe por quê? Patrícia balançou a cabeça. Porque perdão não é uma coisa que você dá uma vez e pronto. É uma coisa que você escolhe todo dia. Toda manhã, quando eu colocava esse uniforme, escolhia não deixar o ódio me consumir. Escolhia manter minha dignidade. E agora, hoje, escolho te ajudar a salvar esse hotel. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem ódio. O choro de Patrícia se intensificou, mas Antônio não tinha terminado. Mas me escuta bem, senhorita Drummond. Amanhã a gente vai junto naquele banco. Recupera esses documentos. E depois vamos reestruturar todo esse império que seu avô construiu sobre mentiras. Vamos fazer direito, transparente, honesto. E se isso significa vender empresas, demitir gente, perder dinheiro, que seja assim. Porque no fim das contas, a única coisa que a gente leva desse mundo é o tipo de pessoa que escolhemos ser. Mas então aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Uma voz vinda da escada. Lindo discurso, Ferreira, mas você esqueceu de uma coisa. Os dois se viraram. Na entrada da casa de máquinas estava Fernando Castelo, o diretor financeiro. E ele não estava sozinho. Tinha 3 homens com ele, todos com expressões duras. Esse hotel vale 47 milhões, disse Fernando, descendo os últimos degraus. E eu não vou deixar você destruir 22 anos do meu trabalho por causa de algum ataque de consciência tardio. Antônio viu algo brilhar na mão de um dos homens. Uma arma. Fernando, o que você está fazendo?
A voz de Patrícia saiu estrangulada. Protegendo nossos interesses, respondeu Fernando com uma calma aterrorizante. Você acha que foi coincidência os americanos descobrirem sobre o processo legal? Fui eu que liguei para eles. Fui eu que vazei tudo. Porque se os Drummond caem, eu caio junto. A menos que... Ele tirou um documento do bolso. A menos que você assine isso agora, Patrícia. É uma procuração irrevogável. Me dá controle total da empresa. E em troca, eu faço com que o Sr. Ferreira aqui desapareça, com todos os documentos, e todo mundo segue sua vida. O tempo pareceu congelar. Antônio viu Patrícia olhando para aquele documento. Viu a guerra acontecendo nos olhos dela. A escolha impossível, salvar o império ou fazer o certo. E então ela fez algo que ninguém esperava. Rasgou o documento. Não. A palavra saiu firme, clara, final. Fernando ficou imóvel de surpresa. Você não entendeu a situação. Não, você que não entendeu, Patrícia o interrompeu, e algo tinha mudado nela. A voz não tremia mais. Meu avô passou 25 anos sendo ladrão e morreu tentando consertar. Eu passei 8 anos sendo covarde, mas hoje eu escolho ser diferente. Pode me ameaçar, pode destruir tudo, mas eu não vou assinar. Fernando fez um sinal e o homem com a arma deu um passo à frente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma voz ecoou pela escada. Ministério Público Federal, larguem qualquer arma e coloquem as mãos na cabeça. Luzes vermelhas e azuis inundaram a casa de máquinas. Os procuradores desceram as escadas com policiais federais. Roberto Tavares estava com eles. A gente ouviu tudo, disse Roberto mostrando o celular. Júlia ligou no viva voz. Cada palavra foi gravada. Fernando e os homens foram algemados enquanto liam os direitos deles. E Antônio entendeu. Júlia tinha salvado todos eles. A garota tímida de 26 anos que ninguém levava a sério tinha tido coragem quando mais importou. 4 meses depois. Antônio estava na frente do Copacabana Palace, mas agora não vestia uniforme azul. Usava um terno cinza e gravata. Ao lado dele, Patrícia, não mais a influencer perfeita do Instagram, mas uma mulher com olheiras de trabalhar 16 horas por dia, salvando um império que descobriu estar construído sobre areia. Tinham feito tudo público. O roubo, a culpa, a carta póstuma, a decisão de fazer as coisas direito. E contra toda probabilidade, as pessoas não os destruíram, aplaudiram. Porque todo mundo entende pecado. Mas poucos têm coragem de admitir publicamente. Venderam 5 construtoras para pagar as dívidas. Reestruturaram as 9 restantes sob administração compartilhada, 55-45, como devia ter sido desde o começo. Roberto Tavares recuperou seus 870 mil com juros de 29 anos. Os 312 funcionários mantiveram os empregos. Júlia, a assistente tímida que mostrou coragem quando mais importou, agora era diretora de operações, ganhando 8 vezes mais. Sabe o que é mais estranho de tudo? Disse Patrícia olhando para o hotel. Passei 22 anos perseguindo sucesso, números, seguidores, dinheiro, e agora que perdi quase tudo, durmo melhor que nunca. Antônio sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Porque sucesso construído sobre mentiras é como um prédio sem fundação. Pode parecer bonito por fora, mas você sempre sabe que um dia vai cair. Patrícia acenou. Depois, meio sem jeito, pegou o celular. Posso te pedir uma coisa? Vou postar uma foto de nós dois aqui na frente. Não tenho mais 3,7 milhões de seguidores. Me sobraram 520 mil. A maioria foi embora quando admiti a verdade, mas os que ficaram, esses são de verdade. Deixa eu mostrar para eles que é possível recomeçar. Antônio pensou por um momento. Depois, acenou. Mas com uma condição. Qual? Que na legenda você não escreva que isso é inspirador ou motivacional ou qualquer outra palavra vazia dessas. Escreve a verdade, que cometemos erros, que as consequências foram brutais,
mas que escolhemos honestidade no lugar do conforto, e que isso, só isso vale a pena. Patrícia tirou a foto. 2 pessoas na frente de um prédio que quase destruiu os 2, mas no final ensinou o mais importante. Escreveu a legenda exatamente como Antônio pediu. Postou. Em 48 horas teria 234 mil curtidas. Mas mais importante que isso, teria 11.700 comentários de pessoas contando suas próprias histórias de redenção. Porque no fim, todos temos um prédio que achamos que nos pertence. Todos carregamos mentiras que não começaram com a gente. E todos, em algum momento, precisamos escolher. Continuamos construindo sobre alicerces falsos ou temos coragem de demolir e começar de novo com a verdade? A história de Antônio Ferreira e Patrícia Drummond ensina algo fundamental. Que dignidade não está em nunca cair, mas em como escolhemos levantar. Que perdão não é esquecer, é se liberar. E que nunca, nunca é tarde demais para escolher ser a pessoa que você quer ver no espelho. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.